CBN Debate. Decisão. Apresentação: Geraldo Freire. Hoje vamos fazer história falando do universo. Vamos nos concentrar um pouco mais nessa última viagem feita à Lua. Nós temos doutor em astrofísica Antônio Carlos de Miranda, nós temos professor de física e astronomia Guilherme Pereira e nós temos doutor Cláudio Barnabé, fisiologista clínico, evidentemente que se preocupa. O que é que tem muito a ver para falar sobre a situação física desse pessoal que subiu, como é que é, se você voltasse e antes de você tomar um banho, você se agarrasse com 1, 2, 3, o que poderia acontecer. Mas, doutor Antônio Carlos, eu estava lendo uma notícia numa revista dizendo que essa viagem, essa última, a NASA gastou 100 bilhões de dólares. 100 bilhões. Não está caro, não. Está parecendo caro. O Banco Master. Primeiramente, bom dia, muito obrigado pelo convite, cumprimentar aqui os colegas, né? É bom estar aqui num debate bacana desse, né? Esse dinheiro para um investimento que eles estão pensando fazer ainda é pouco. Tá? If you understand English with subtitles, but you turn off the subtitles and understand nothing, this is for you. Do you know why this happens? Because your brain learned to read English, not to hear English. Every time you watch something with subtitles, you train your eyes, not your ears. And worse, you make this dependency stronger every time you watch something. But the good news is this has a solution and it's simpler than you think. You just need to complete the first step of the APA fluency cycle the right way, using native audio at different levels. Because your brain is not used to processing English by sound, you need to repeat different patterns without the crutch. So your brain gets used to it and starts to understand automatically without translating, without reading, just listening. Do you want to learn how to do this? There is a free class on the internet that teaches how the APA cycle works and shows you how to do this ear training to Óbvio que a humanidade tem essas contradições, né? O dinheiro que se gasta com ciência e com essa tecnologia é muito menos daquele que se gasta com guerra. Sim. Então, então por que se gasta isso, né? Eu queria primeiro fazer uma observação que é bem particular, né? A expressão corrida espacial, na minha opinião, poderia ser trocada por ou disputa espacial ou guerra espacial. Porque o contexto disso tudo é a geopolítica e a busca por poder e investimentos. Os conglomerados de tecnologia que bancam tudo isso, eles têm interesse de que suas tecnologias sejam vendidas para a população mundial e os governos têm interesse na geopolítica do poder. Esse projeto Artemis, ele é do primeiro governo de Trump. Sim. E, obviamente, que um psicopata como Trump não está preocupado em ciência, está preocupado em poder. E todo mundo sabe que quando ele vai para um país para invadir, ele não vai atrás dos direitos humanos, vai atrás do dinheiro, do petróleo, terra rara, ou seja lá o que for. A mesma coisa é isso. E se no passado os Estados Unidos tinham medo da União Soviética, agora eles têm medo da China. E se sabe que a China e a Índia, né, já mapearam que naquela região que eles querem ir tem uma coisa que é muito mais poderosa do que petróleo, além de terras raras também, né, que é o famoso hélio 3. E eles estão procurando, porque aquilo é poder, é energia e é desenvolvimento tecnológico. Então, o dinheiro que eles estão gastando ainda é muito pouco, né? E isso não é só uma corrida científica, apesar de que a ciência ganha, né? Porque o capitalismo ele junta as mais belas descobertas científicas e tecnológicas e, ao mesmo tempo, a mais cruel exploração do ser humano e da natureza. Então, eles estão atrás de riquezas,
do falado, né, Hélio 3, e do poder da propaganda deles que chegaram primeiro. Isso é importante para o poder da geopolítica. Então, bilhões de dólares ainda é pouco para o que eles vão lucrar e o que eles pretendem lucrar, dominando o mundo com essa investida. Uhum. Eu estava falando também que tem uma estrela aí que caga brilhante o dia todo. É longe essa estrela? Não, a formação de elementos químicos da natureza permite que um dos elementos químicos que são mais, vamos dizer, entre aspas, fáceis de se produzir é o carbono, né? Sim. E o carbono pode ser em forma de grafite ou de diamante. Uhum. Então, existem locais onde tem diamante, onde chove diamante, onde se forma diamante, né? Mas é tudo muito longe. A nossa perspectiva, por enquanto, é a Lua, né? A próxima, lá na frente, é Marte, e os outros ainda é um desejo científico que certamente chegará lá, mas ainda está muito longe. Agora, por quê? Essa é uma pergunta que o leigo não para de fazer. Por quê? Se nós pisamos na Lua naquele tempão lá atrás, por que nós não pisamos de novo agora, doutor? Deixa o Guilherme lá aqui vem pro responder. astrônomo. A mesma pergunta, Geraldo. Doutor Guilherme Pereira. A mesma pergunta que você está fazendo, faziam na Europa na Idade Média. Para que atravessar esse oceano enorme e procurar novas terras, né? E dizem que existe uma América do outro lado. Aí todo mundo dizia, conversa fiada. Ninguém acreditava na ciência naquela época. Até que veio um camarada chamado Galileu Galilei, que inventou o método científico, né? Ele diz, a gente só faz descobrindo, né? Então, atravessar o oceano, descobriu novas terras. Hoje nós estamos aqui no Brasil por causa desse descobrimento. Alguém pagou bilhões, um rei financiou, é claro, com interesses econômicos. Esse interesse econômico é mesmo nessa corrida, é a mesma coisa. Então, às vezes, a gente pensa que as coisas são novas, mas tem muita coisa da antiguidade. Né? Na época que Roma dominava o mundo, também fazia divulgação científica do melhor metal, quem descobriu o melhor metal, para fazer a melhor espada, para matar mais gente e dominar no seu império. E vieram levar uma prata aqui, né? Exatamente. Atravessaram o oceano todo para pegar a prata daqui, ouro daqui, diamantes. Então, existe esse interesse econômico. Então, o que a gente chama de corrida espacial, na realidade, é uma corrida científica, né? Mas ela não mexe com ciência só, né? Tem a parte científica, a parte política, tem a parte econômica, né? Os impactos sociais também. Quantas pessoas não migraram para a América, quantas pessoas não foram escravizadas na América. Então, toda mudança como essa que está vendo, tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom é que nós vamos descobrir novas tecnologias que vão melhorar a condição humana. A medicina está melhor por causa da ciência, as condições de vida podem melhorar, mas às vezes melhora para uns e não para outros. As comunicações nem se falam. As comunicações, né? Imagina naquela época que não se tinha nada, graças a isso. Agora, desculpe mostrar aqui a parte histórica, né? Lembrar que essa disputa começou em 1955, essa que nós estamos falando agora, né? Em 1955, os Estados Unidos mostrou a intenção de botar um satélite, alguém em uma órbita. E a União Soviética pegou essa informação e também respondeu. Mas a primeira vez que alguma coisa saiu da Terra foi em 1942. Uma nave... Never, and I mean never ask, how are you? Oh, how are you? How's work going? Any plans for this weekend? I'm not 20 anymore, I'm 47. I do articulation training for 9 minutes a day. Now my thoughts come out clean and my boss asks me for advice. If you want to actually sound smart and take the leadership, train your speaking skills. How to articulate thoughts into words more clearly. By training communication the same way you'd train any other skill. Yeah. 28 days of communication exercises and your thoughts will organize themselves before you speak. How long until I actually see results? On day 3, you'll know how to practice communication in the most effective way. On day 7, you'll sound more eloquent and confident. On day 14, you'll be the best speaker in any room. Most people think communication is just chit-chat, but in reality, it's one of the most powerful skills you can master. Nazista, na guerra, no meio de uma guerra, como nós estamos agora numa guerra política, né, entre Estados Unidos e China, lá é a mesma coisa. Hitler queria fazer uma arma que atravessasse a Europa e atingisse a Inglaterra. Naquela época, essa nave foi a primeira a sair para o espaço, uma V2.
né? Idealizada por Werner von Braun, né? Em Peenemünde. Hitler investiu bilhões, como estão investindo agora. Veja como é que a história se repete, né? Essa nave chegou a uma altitude de mais de 100 quilômetros, que é o espaço, né? A gente considera o espaço 100 quilômetros. Como daqui para Caruaru. Você pegar seu carro e for para Caruaru, se for para cima, você está no espaço. Só que a dificuldade técnica para fazer isso é muito complicada. Não é fácil, não. A gravidade da Terra sempre vai lhe puxar. Você só vai sair se atingir a velocidade de uns 40 mil quilômetros. Você consegue sair da Terra. Então, ninguém conseguia, né? Aí, em 42 teve isso. O primeiro foi o Sputnik, né? Saiu em 1957. E depois, em 1961, o primeiro homem a sair foi o Gagarin, né? Mas lembrando que o primeiro ser vivo, né? Depois eu vou falar com um colega aqui, o primeiro ser vivo a sair da Terra... Foi um macaquinho, não foi? Não. Foi um cachorro? O primeiro foi um mosquito. Um mosquito? Foi um mosquito. E em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos invadiram a Alemanha e pegaram os melhores cientistas, né? Porque você sabe que a Alemanha quase ganha a guerra, porque tinha os melhores cientistas. Einstein era de lá. O americano pegou ele, mas os melhores cientistas para fazer armas estavam na Alemanha. Quase que ganha a guerra. Se ele tivesse descoberto os foguetes no início da guerra, podia ter ganho o Hitler. Eu não sabe nem como é que o mundo seria hoje em dia se fosse nazista, né? Então, naquela época, os americanos entraram e conseguiram pegar o melhor de cientistas nessa área, e a União Soviética também. Aí é que começou a guerra, porque tinha os melhores cientistas. Ou seja, a guerra, essa guerra tecnológica que vamos fazer, essa corrida espacial, só acontece por causa dos cientistas. Né? Agora, como é que se compreende que você tem hoje médico anti-ciência, presidente importante anti-ciência? Como é essas pessoas, Geraldo, passam. Essas pessoas passam. Elas não ficam na história, não. Na época antiga, em época de Roma, os Neros iam passando, iam ficando. Os bons é que iam passando, né? Agora, é claro, os maus também vão se aperfeiçoando com isso, né? Então, hoje em dia, a gente tem pessoas que são muito bem assessoradas para fazer o mal também. Essas guerras, as guerras são piores, tecnologicamente melhor. Então, de lá para cá, teve o macaco botado. Nessa história todinha, a União Soviética estava ganhando a guerra tecnológica. Ela foi até a Lua. A primeira nave até ir à Lua foi soviética. Foi lá, só não desceu. No dia em que, em 1969, que o homem chegou na Lua, horas antes tinha uma nave soviética chegando. Então, pouca gente sabe disso porque é pouco divulgado na imprensa ocidental. E ela chegou e desceu. Só que não tinha ninguém. Era toda automatizada. E ao descer, ela patifou, não conseguiu descer. Aí foi que o Armstrong conseguiu descer, faltando 15 segundos de combustível para descer, arriscou a vida do cientista, é claro, mas conseguiu um feito enorme e que também tem o seu lado positivo. Essa era a pergunta que eu ia lhe fazer. Onde é que o senhor encontra mais mérito? Naquela turma de Armstrong ou nessa turma que foi agora? Ou é tudo igual? Não, é diferente, né? Hoje as tecnologias são diferentes, é uma época diferente, aí os interesses eram diferentes, né? Os impérios, né? Agora a China, alguns meses atrás, chegou lá na Lua, né? Desceu, tirou foto e trouxe pedras de lá. Sim. Esse foi o mais importante, trazer. O Armstrong, ele desceu, politicamente foi mais importante. Mas o mais importante para a ciência foi o que ele trouxe, viu? Ele deixou um espelho lá, refletor, trouxe pedras. Essas pedras analisadas, os isótopos, descobriu-se a origem da Lua, como é que a Lua se formou. Então, para a ciência, foi muito mais importante chegar máquinas lá do que homens. Levar um ser humano é muito complicado. Nós somos um saco de água cheio de proteínas e para manter essa água é muito complicado. Nosso colega aqui pode explicar melhor, porque levar um ser vivo para um ambiente que ele não foi feito para viver é extremamente complicado. Aí, vamos, professor Barnabé, quando se pergunta, a gente está num grupo, olha, você teria coragem de ir à Lua? Você pegaria essa viagem? Se lhe chamasse, você ia? Professor, quem teria condição de ir, de nós que estamos aqui? A distância entre a coragem e a capacidade de sair da Terra é uma distância abissal. Na verdade, o ambiente de microgravidade é um ambiente que causa um caos interno, como o Dr. Guilherme acaba de salientar. A gente sofre adaptações fascinantes e, ao mesmo tempo, desafiadoras. O que nos impede amanhã da gente povoar a Lua ou até ou Marte ou qualquer
planeta que esteja próximo da gente, ou satélite natural, é o ser humano, é o organismo humano, porque a astrofísica, a astronomia nos dão a distância, a que velocidade eu preciso chegar lá, a física e a engenharia nos construíram máquinas incríveis que são capazes de sustentar o retorno à Terra, então depois os físicos podem nos dizer, porque é uma estrutura extremamente importante, aguentar 40 mil quilômetros por hora, o calor, etc., mas a máquina humana, ela sofre, é como se ela entrasse numa cápsula de envelhecimento acelerado e sofre intempéries, efeitos deletérios na saúde, que não é para todo mundo. Los hombres no hacen doomscrolling, no se mesisturban, no beben o fuman porque sean perezosos. Lo hacen porque su cerebro, sobreestimulado, está buscando más estímulo. Él dice que está bien, pero no se ha sentido verdaderamente enfocado en años. Lo llama agotamiento, pero en realidad... Então não é como comprar uma passagem assim, agora se fala sobre o turismo aeroespacial. Então eu não vou comprar uma passagem daqui a 6 meses, porque eu vou a um congresso em São Paulo, em Porto Alegre ou na Ásia. Isso significa 1 ano, 2 anos de treinamento árduo, indivíduo que tem que ter uma fisiologia adequada, gozar de boa saúde. Então, sistemas fisiológicos, biológicos naturais, como o sistema músculo-esquelético, o sistema cardiovascular, o sistema de distribuição de fluidos corporais, a visão, o sistema neurológico, o sistema vestibular de equilíbrio. Imagine você, a gente só está aqui em pé, a gente acorda naturalmente e tem uma gravidade que nos puxa. A gente não pensa nisso. Desde o primeiro passo, desde engatinhar, a gente não pensa que a gente vive porque existe gravidade. A gravidade puxa de 1,5 litro a 2 litros para as pernas e o coração consegue bombear e puxar esse sangue de volta. Na ausência da gravidade, acontece uma coisa muito comum que os astronautas sabem, que é a cara inchada. A face inchada, inchaço da face. O cano da lua, né? E aí o que a cabeça vai ficando inchada, as artérias vão inchando e causa constante constipação. O sistema vestibular não sabe se você está descendo, se está subindo, o cérebro recebe uma informação, o olho recebe outra, isso causa náusea, porque o cérebro não entende que você está na lua, na ausência de gravidade. Ele simplesmente causa alucinação, porque ele pensa que você comeu alguma coisa estragada e ele começa a vomitar. Então, 70% dos astronautas, nos primeiros dias, sentem esse desconforto nauseabundo pela ausência da gravidade. Perde-se de 1 a 2% da massa óssea em 1 semana. É como se você diminuísse em 10 anos a sua massa óssea comparada a mulheres na pós-menopausa aqui na Terra. Então imagine que você ficar numa viagem muito longa, essa agora que durou 10 dias, eles voltam como se fosse assim de umas férias meio atrapalhadas. Então precisa reentrar na Terra, o sistema cardiovascular fica débil, o coração começa a atrofiar. Então imagine um jogador de futebol muito forte, treinado, ele sofreu uma contusão e fica parado, não tem mais como treinar. O coração não sabe bombear. Então vejam que todas as imagens, tantas outras expedições como essa agora, eles são carregados, deitados, porque eles têm hipotensão ortostática. O sangue volta para a perna rapidamente e o coração não consegue fazer ele voltar para a cabeça. Então, existem condições com relação à catarata, a radiação cósmica, que é muito carregada de íons, de prótons, de radiação de carbono, ferro, então, de prótons e elétrons. Então, o que acontece? O grande problema de povoar um outro satélite, um outro planeta hoje, não são as máquinas. A tecnologia evoluiu significativamente. Agora, com tudo isso, aí vem o avanço da ciência. A gente, com esse laboratório acelerado de envelhecimento, conseguiu trazer tecnologia que hoje fazem parte de tratamentos de idosos, tratamentos de sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Então, isso é extremamente importante, uma expedição como essa, habitada com humanos, não só com os animais que precederam os humanos, para a gente saber como é que a gente vai tratar, porque esses abnegados, esses astronautas, são pessoas extremamente inteligentes, aptas, que emprestam a sua fisiologia, a sua inteligência em prol da ciência e necessariamente não vão voltar do mesmo jeito. Você sabia que a gente aumenta de 5 a 7 centímetros de estatura quando está no espaço, na microgravidade? Imagine uma mola esgarçada, velha, e depois que volta aqui, ele recebe a pressão da gravidade de novo, de uma atmosfera, e esse inchaço dos discos intervertebrais muitas vezes pode causar uma hérnia, muitas vezes uma lesão neurológica, e o indivíduo sente dores constantes. A perda de massa muscular chega a ser de 20% até por mês. A massa muscular a gente até consegue recuperar com exercícios físicos, com fisioterapia, mas a perda óssea muitas vezes é irreparável. Agora que eles estão levando mulher, professor, se chegasse lá em cima, vocês vão dar uma cacetada.
teriam condição de dar dentro da nave? Vejam bem, na verdade a nave não foi projetada para isso, nem os estudos foram projetados para isso. Não é motel, né? Eles não estão lá de lazer. Eles fizeram uma pesquisa e verificaram que se houver sexo no espaço, né, existe uma grande probabilidade vamos supor que nasce um bebê, né, de nascer alterado. Porque em outras condições a gravidade é diferente e a radiação cósmica. Aquilo que eu estava dizendo, o que é que viveu lá fora? O primeiro foi um mosquito, que eu te falei. Em 1947, os Estados Unidos lançaram. E o mosquito voltou vivo? O mosquito voltou vivo. Entendeu? Para até picar você, viu? Depois lançaram um cachorro, a Laika. A União Soviética lançou, mas morreu lá fora. Não aguentou a pressão. Depois lançaram, na dúvida se o homem veio do macaco ou de Adão e Eva, lançaram um macaco para ver. Em 1959, os Estados Unidos. E o macaco sobreviveu. Aí depois tiraram fotos e não sei o quê. Vários animais foram indo, a primeira mulher também foi, e etc. Cada vez que ia, se aprendia um pouco sobre a condição humana diante desse espaço, né? Muita gente não sabe, por exemplo, algumas coisas sobre o espaço. Se você pegar, por exemplo, se você estivesse no espaço e abrisse a janela e botasse a mão do fora, é quente ou é frio o espaço? Deve ser frio. Eu vejo no avião com a temperatura aí fora. Aí, a sua mão virada para o sol vai até 150 graus positivos. Positivos? Positivos. E o lado que 150, não bate... cozinhava, né? Cozinhava. E o lado que não bate o sol, 150 graus negativos, congelava. E é por isso que a Terra gira, né? A Terra girando, esquenta, esfria, esquenta. A nave espacial tem que ficar assim também. Todo mundo pensa que a nave vai certinha, não, ela fica girando, porque esquenta de um lado e esfria do outro. Então ela mantém a temperatura, entendeu? A Terra ia evaporar os oceanos se ela parasse. E congelar o outro lado, né? Só ia viver quem fica de tarde. Sim. E mesmo assim por pouco tempo. Professor Miranda, fecha esse bloco aí agora. Eu quero só puxar um debate assim. Essa chamada corrida que eu chamo guerra espacial, ela tem esse lado maravilhoso que é esse debate. E em todas as casas e escolas, o debate é isso. Isso é muito bom. E o papel da gente, como educador, é popularizar e incentivar pessoas a gostarem de ciência, porque o mundo está meio negacionista. Mas é bom a gente sempre estudar a realidade. Isso é uma busca de hegemonia. Se você é aposentado e já teve uma doença grave, existe uma lei que pode aumentar a sua aposentadoria. A lei da isenção do imposto de renda para pessoas que tiveram doenças graves. Se você já teve câncer, HIV, Parkinson, cardiopatia grave, cegueira ou está entre outras... Isso é uma visão muito capitalista dos conglomerados que estão lucrando com isso. E a gente também não pode muito romantizar esses, entre aspas, heróis, porque a maioria desses astronautas, principalmente os norte-americanos, são pilotos de caça, e a maioria deles participou de guerra, do Vietnã, do Iraque, de tudo, e matou muita gente. São todos uns desgraçados, né? Então, são heróis, entre aspas. Mas, para divulgar a ciência, nós temos que ter a visão positiva. É tudo contraditório, tem os dois lados como uma moeda. Não dizem que eles mudam de temperamento quando voltam? Aí aqueles o professor pode falar foram a parte fisiológica, né? Eu acho que foram pensar nos pecados que cometeram, né? Esse que foi agora, levou uma Bíblia, né? Mas todos eles foram militares e fizeram desgraça pelo mundo. Não foram tão certinhos Eu assim. tenho uma visão menos prosaica com relação a essa condição, porque assim, me parece que dessa expedição, parece que um deles só era piloto de caça, que era o comandante. Os outros tinham outras profissões. Mas, analisando a ciência friamente, como é o meu caso, que é o que eu faço, os ganhos são infinitamente maiores do que os problemas que foram citados com relação a geopolítica, poder, e isso é inegável. Agora, imagine você, na minha área, por exemplo, nós desenvolvemos equipamentos isocinéticos, equipamentos excêntricos, que são capazes de tratar a sarcopenia no envelhecimento, e hoje há uma estatística em países em desenvolvimento que quem chegar a 66 anos, invariavelmente vai viver 22 anos a mais, vai chegar a 88. Nós temos hoje uma gama de pessoas com 100 anos, de centenários, coisa que não existia antes. Agora todo mundo tem 100 anos, ninguém morre mais. Porque a medicina vai sustentar você com antihipertensivo, antidiabético, com medicamentos. Agora, a diferença entre viver e durar depende do que a gente aprendeu a fazer com a fisiologia humana. E esses astronautas, usando equipamentos de gravidade a vácuo, antigravitacionais a vácuo, por exemplo, nos ensinaram como é que a gente tem que fazer para tratar a sarcopenia. Então, a gente vai pegar a notícia e a gente volta já.
CBN Debate. Decisão. Trânsito. De volta com você, ouvinte CBN, finalzinho da manhã, início do horário de pico. A gente fala agora da zona norte do Recife, mais precisamente ali da região do Espinheiro, Graças. Tem trânsito intenso na rua 48, desde a Avenida Norte até as imediações do cruzamento com a Rua da Hora. Na rua Barão de Itamaracá tem trânsito intenso desde o início da via até o encontro com a Agamenon Magalhães. Na Rua Amélia, a situação se repete do início da via até o cruzamento com a Rua da Hora. E na Conselheiro Rosa e Silva, a movimentação é intensa desde o Hospital dos Servidores até as imediações do cruzamento com a Rua Padre Roma. Entre em campo com o Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. Ayrton Vasconcelos, para a CBN Recife. Programa bom, eu vou te contar. Programa bom, não tem outro melhor do que mesa de bar. O Mesa de Bar deste sábado recebe os músicos Xuxa do Acordeon e Aécio dos Oito Baixos. E os poetas, cantores, compositores Maciel Melo, Santana o Cantador e Petrúcio Amorim. Eu tenho um segredo, menina, cá dentro do peito, que a noite passada quase que sem jeito, vendo a madrugada eu ia revela. Direto do restaurante La Casa, em Casa Forte, às 11 horas. Eu lembrei das palavras doces que um dia falei pra alguém. Programa bom, não tem outro melhor do que mesa de bar. Oferecimento. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga @Pitu e torça junto no Instagram. Everton, sabia que na Brasil da Sorte não tem só pagamento antecipado? Pois é, tem torneios, duelos e até giros grátis. Tássia, além de tudo isso, ainda temos palpite do Juvena, Super Odds e o bingo do Juvena. Ou seja, diversão e prêmios não faltam, né? Então já sabe, vem para Brasil da Sorte, a nossa bet. Mas não esquece, joga sempre com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos. O Ilha da Costa é bastante conhecido pela qualidade dos serviços e por pratos famosos, como a melhor parmegiana do mundo. Mas você sabia que o Ilha também tem sushi? Isso mesmo, e no Ilha Sushi tem rodízio todos os dias, a partir das 18 horas, com a maior qualidade e o menor preço de Boa Viagem. Rodízio de sushi, mas tem que ser no Ilha Sushi. O melhor sempre está no Ilha da Costa. Clínica de Serviço Chevrolet. Vem junto com a oportunidade perfeita para cuidar do seu carro. Olha só, super troca de óleo Chevrolet por apenas R$ 299 e você ainda ganha um check-up gratuito de 30 itens. Aproveite a melhor condição do ano. É só até dia 20 de abril, então não perca essa oportunidade. Agende logo sua visita e aproveite essa super oferta. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Se você busca qualidade de vida em uma ótima localização, conheça o mais novo lançamento da Humaitá, o edifício Varandas de Casa Forte, na Estrada do Encanamento. Apartamentos de 1 e 2 quartos com lazer completo, piscina, salão de festas, espaço fitness e cowork, próximos aos parques Jaqueira, da Marineira e a Praça de Casa Forte. Visite nosso estande de vendas ou ligue 992 52 5800 e 998 47 2121. Acesse humaitá.com. Mais um empreendimento da Humaitá Construções. Cia do Chopp completa 40 anos com os eleitos da seleta clientela. Bolinho de bacalhau e picanha argentina no espeto. Mineiro que se preza tem coisas que nunca deixa de fora na compra de domingo. E hoje eu vim aqui comprar os meus queijos e meu café que acompanha a Cia do Chopp, desde 1984. Repórter CBN. Quarta-feira, 15 de abril de 2026. O governo federal anunciou 20 bilhões de reais extras do Fundo Social para o programa Minha Casa Minha Vida. Com o novo aporte, o orçamento total para moradia em 2026
chega a 200 bilhões. O foco agora é ampliar o atendimento para a faixa 3, que engloba famílias com renda de até R$ 9.600. A meta é entregar 850 mil unidades habitacionais nesse ano e 3 milhões ao longo de todo o mandato, segundo o presidente Lula. O pré-candidato à presidência pelo PL, senador Flávio Bolsonaro, disse que recebeu com profunda estranheza a decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de mandar abrir um inquérito para investigar a suspeita de calúnia cometida por ele contra o presidente Lula. Flávio afirmou que a medida é juridicamente frágil e afirmou que, na postagem questionada, limitou-se a noticiar fatos e a relatar os crimes pelos quais o ditador Nicolás Maduro foi deposto. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirma que não fez qualquer imputação criminosa direta contra Lula e disse que a determinação de Moraes configura uma tentativa clara de cercear a liberdade de expressão e o livre exercício do mandato parlamentar. E 3 times brasileiros entram em campo hoje pela Libertadores. O Cruzeiro enfrenta a Universidade Católica do Chile. O Corinthians pega o Santa Fé da Colômbia e o Fluminense joga contra o Independiente Rivadavia da Argentina. Pela Copa Sul-Americana, o Botafogo joga contra o Racing, também da Argentina, nesta quarta-feira. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Debate. Decisão. Gente, seguimos fazendo história. Doutor Antônio Carlos Miranda, doutor Guilherme Pereira, doutor Cláudio Barnabé. Esse é o tipo do debate bom, porque surgem 200 assuntos, quer dizer, a gente fica... Qual é o que a gente escolhe? Já que o senhor quer falar de Brasil, onde é que está o Brasil nessa corrida? Valeu a pena o Marcos Pontes ter ido lá ou não? Sim, valeu a pena não só para... Lá não, ele foi perto, né? Ele foi perto. Valeu a pena porque estimulou bastante, né? As escolas, as universidades a discutir isso. Valeu a pena que foi o Brasil dando um pequeno avanço, né? O Brasil dá alguns avanços interessantes na área de todas as ciências, né? A ciência do petróleo tem a Petrobras, ciência agrícola tem a Embrapa, ciência da medicina tropical, ciência do Butantan, do Fiocruz. O Brasil é muito bom em várias áreas da ciência e nessa área espacial também. O Brasil tem uma comunidade científica poderosa, tem 2 centros de lançamento de foguete, tem vários cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, pesquisa em todas as áreas. O Brasil é muito bom, o Brasil tem um acordo lá com a Estação Espacial, né? O Brasil era colaborador da Estação Espacial, o Brasil participa dos grandes observatórios do mundo. O Brasil é muito bom nisso, valeu a pena também. Claro que depois o negócio voltou um pouquinho, o próprio astronauta entrou por um caminho errado da política, de astronauta ele virou o bobonauta do ex-governo, né? E isso foi um retrocesso. Então valeu a pena. E o Brasil, ele tem uma agência espacial, ele tem investimento. Recentemente a própria ministra Luciana Santos falou o Brasil é um dos países que é parceiro do projeto Artemis, né? No mundo inteiro, né? Da América Latina. O Brasil foi o primeiro país que assinou vários convênios, inclusive para lançar nanosatélite. O INPE é muito bom nisso, né? O Brasil, na próxima Artemis, a 3, o Brasil vai levar um experimento da Embrapa, né? Então, o Brasil é muito bom, vale muito a pena. E a comunidade científica brasileira é de primeira. Eu perguntei isso ao doutor Guilherme da outra vez, queria lhe perguntar também. Essas coisas que nós temos lá por cima, um monte de satélite, um monte de ferro. É o lixo espacial. Seria necessário que alguma entidade do mundo cuidasse disso, não, doutor? Sim, isso é para o futuro. A ONU tem um grupo chamado Direito. If you understand English with subtitles, but you turn off the subtitles and understand nothing. Espacial, né? Direito espacial. Que regula tudo isso, toda essa. Então não está jogado. Não está jogando, não. E tem normas técnicas
para isso, né? Isso, o chamado lixo espacial, é lançado com uma inclinação, com a velocidade, ele fica preso na gravidade, orbitando e tudo mais, né? De vez em quando tem uns probleminha, alguns... Se eu quiser lançar um foguete, eu não posso, não. Eu tenho que pedir. Não, é tudo pode, regulado por lei, tudo regulado por normas, tudo regulado por internacionalmente, né? E tem os tratados, né? Só completando, isso é uma coisa muito importante. em 1967, esse tratado que o professor está falando, em 1967 foi assinado o Tratado do Espaço Exterior por 118 países. Né? Esse tratado diz que o espaço não tem dono, resumindo, não tem dono. Agora, tudo que você faz lá fora tem que ser em prol da humanidade. Então, chega na Lua, vamos fazer descobertas científicas em nome da humanidade, vamos contribuir com a humanidade. Nós sabemos que por trás dos panos tem os interesses, né? Por que em 69 foi para a Lua, os Estados Unidos foi para a Lua em 69, por quê? Porque estava perdendo a guerra com a União Soviética, a guerra tecnológica. Agora, por que ele foi? Por que essa Artemis foi agora? Porque está perdendo para a China. A estação espacial da China é 10 vezes melhor do que a americana. Doutor, por que Elon Musk está tão calado que ele já ia levar... Só com licença, o Elon Musk, ele não está tão calado. As próximas Artemis vão usar os foguetes dele. Ele ganha dinheiro com isso. Ele ganha dinheiro com isso. Público. A próxima nave, a sonda Orion, vai acoplar com o foguete dele e a 4 vai descer na Lua, é o Elon Musk, né? E ele é muito bom para a humanidade, a gente ganha muito com o avanço científico, mas, por exemplo, os satélites de Elon Musk que estão girando a Terra estão sendo usados para espionar, por exemplo, os Ayatollah lá no Irã. Ele está ganhando muito dinheiro para isso. Então, está sempre junto a parte política, a parte bélica e a parte científica. Esse negócio de privado, tira proveito da ciência e eles tiram proveito da política, infelizmente. A empresa privada vai assumir, vai à Lua, ninguém vai gastar dinheiro nenhum, a empresa privada... Não, conversa. Bobinho ele nenhum usa o dinheiro da NASA. A NASA contrata, paga dinheiro público, que vem do governo americano. E vem de onde esse dinheiro americano? Vem das taxas de 50% que a gente anunciou aí, ó, que ele está cobrando taxa de todo mundo, né? É para financiar isso também, financiar na guerra e tudo mais. Então tem esse lado ruim. E tem agora a norma, se ele chegar lá na Lua, se você chegar na Lua e encontrar lá uma montanha de ouro, ele pode trazer para a Terra? Segundo ele aqui, você não é dono da Lua, entendeu? A norma internacional diz que é de toda a humanidade, é igual a Antártida. Se você quiser ir para a Antártida, você não pode fazer tudo na Antártida. Ela não tem dono, não. É internacional. E corre o risco agora do Trump maluco aí. E eu quero comprar fins pacíficos. Para fins pacíficos. Então, existem um direito internacional. Só que o problema é que a ONU está sem força quase nenhuma. Não está conseguindo nem acabar com as guerras pequenas, quanto mais com o direito. Na verdade, é o velho oeste. Né? O primeiro bandoleiro que chegar lá, armado, para os outros tirarem, vai ser difícil. Mas, Sr. Barnabé, por que nós não temos interesse, ou temos e não podemos explorar um pouco mais os mares? O que se diz é que nós conhecemos menos de 3% dos mares e já conhecemos um bocadão do espaço. O mar é perigoso assim? Veja, muito mais perigoso são as expedições espaciais. A gente tem mais controle da fisiologia subaquática, embora os treinamentos dos astronautas sejam também em piscinas neutras, até a água é bem tratada para que a gente tenha uma flutuabilidade. Então, assim, aqui a gente não teria radiação cósmica, por exemplo, se a gente fosse explorar o fundo do mar. Teríamos o problema da pressão, então mais ATMs à medida que vai aprofundando ainda mais. Talvez seja o mesmo problema que se disse aí, deixa para os técnicos, seria o que se fazer lá embaixo, numa situação em que a condição de habitação ou de exploração, por exemplo, aí entra o poder econômico, por exemplo, eu tenho terras raras, eu tenho metais nobres, o que fazer lá embaixo? Então, assim, talvez essa disputa espacial, essa guerra espacial que está se falando aqui, seja muito mais rentável do ponto de vista econômico do que a gente explorar o fundo do mar, que não dá tanto lucro, não dá tanto recurso. Né? Isso é exploração. E detalhe... No máximo a gente pega um bacalhau. No máximo um peixinho mais agradável. Mas a gente tem, do ponto de vista, e aí trazendo do ponto de vista humano, todos os ganhos que a gente tem. Imagine que, afora todas as condições que nós falamos aqui a respeito de política, economia, etc.,
para o avanço da medicina, isso é incomensurável. Então, o avanço do raio-x, o avanço da sarcopenia, dos processos com relação a medicamentos. Você falou em telecomunicação, imagine a comunicação da primeira, que foi a Lua em 1969, e a comunicação que tivemos agora em tempo integral com imagem. Então, assim, transmissão em 4K, se foi Bluetooth, se foi broadcast, então, a forma como se foi os satélites. Então, assim, os avanços tecnológicos, explorando o espaço, são... Never, and I mean never ask, how are you? Oh, how are you? How's work going? Any plans for this weekend? I'm not 20 anymore, I'm 47. I do articulation training for 9 minutes a day. Now my thoughts come out clean and my boss asks me for advice. If you want to actually sound smart and take the leadership, train your speaking skills. How to articulate thoughts into words more clearly. By training communication the same way you'd train any other skill. Yeah, 28 days of communication exercises and significativamente, infinitamente maiores do que se a gente for explorar o fundo do mar. E detalhe, de novo, a gente tem tecnologia para povoar amanhã um outro satélite. O que a gente não tem é o caos na biologia humana, que seria passar mais do que um ano no espaço, por exemplo. Então, o indivíduo que volta, ele volta destruído. O Dr. Guilherme falou muito bem. Então, a gente falava sobre o sexo numa nave, então, até os fluidos que fossem exalados nessa nave, eles se transformam num gel. Então, os astronautas eles têm que estar o tempo inteiro se enxugando, porque esse gel vai formando pequenas bolhas que, além de oxidar os materiais, para isso tem um sistema de ventilação muito importante, ele pode sufocar. Então, para tomar água no espaço, por exemplo, tem que ser de canudinho, porque se você pegar um copo, a água não sabe se está descendo ou se está subindo, ela forma uma bolha na sua cara que você pode sufocar. É horrível lá, Geraldo. Então, meus alunos... te pergunta aos alunos, lá na Estação Espacial Sem Gravidade, como é que o astronauta faz xixi e faz cocô? Pois é. É o maior debate, né? É, maior debate, essa pergunta. A doutora, inclusive, lá teve que consertar o cagador. Meus alunos, Geraldo, professor, eu gostei tanto da sua aula de astronomia lá no Instituto Federal de Pernambuco, eu gostei muito, o senhor merece ir para a Lua. Eu falei, Deus me livre, rapaz, Deus me livre para a Lua, porque o pior lugar, o melhor lugar é aqui mesmo. Porque, assim, depois de 100 quilômetros ao redor da Terra, né, não tem mais atmosfera para respirar, radiação é como se você estivesse do lado de um reator nuclear, recebendo radiação. É horrível. Vai pegar câncer. Se você ficar como está aí agora, fora da Terra, depois de meia hora, uma hora, você está com câncer. Com certeza, não tem proteção nenhuma. Além disso, a radiação solar, além disso também, pressão zero, né? O seu sangue vai ferver. Imagine o sangue todo saindo pelo ouvido, tudo é uma morte horrível, é a pior morte que tem no espaço. Então são condições completamente diferentes. Mas a gente aprende algumas coisas com o espaço, né? Aqui na Terra, essa confusão de guerra, políticas, etc., fora desses 100 quilômetros, quem manda não é Trump, não é Lula, nem Bolsonaro, nem ninguém. Lá quem manda são as leis da física. Lá funcionam as leis de Newton, de Einstein. Lá, independente do que a gente acha aqui na Terra, lá é um paraíso, porque a gente sabe como as coisas vão funcionar, entendeu? Se eu for para Marte agora, a gente já sabe o que vai acontecer com o ser humano lá. Então, usando as leis da física. As leis humanas aqui são complicadas, mas fora da Terra são leis imagine muito você, boas. Se a gente não obedece às leis da física, por exemplo, eu não teria que fazer 2 horas e meia de exercício árduo lá em cima, simplesmente para não derreter. Para que meus ossos não derretam, para que meus músculos não percam a capacidade de se contrair, para que o meu coração não esqueça qual é a função dele. Então lá quem manda de fato são as leis da física, onde eu preciso o tempo inteiro estar antenado. Eles não estão de férias, os astronautas não estão ali de férias. É bom, então, é justo que se classifique como heróis esses que vão nessas viagens. Eu gosto dessa classificação. Eu não diria heróis, eu diria abnegados. São abnegados. Se há interesses ou não escusos, são abnegados. A China manda máquinas, em vez de seres humanos, justamente por causa dessa complexidade. Então, é muito mais humano você mandar uma máquina do que você mandar um ser humano. Você está arriscando a vida daquela pessoa. Imaginem um ser humano de 45 anos aumentar 7 centímetros de estatura. Seria maravilhoso. Eu adoraria ter mais 7 centímetros aqui. Jogaria melhor vôlei, jogaria melhor basquete, você queria 10. Só que ao voltar, é como se fosse uma mola que perdeu sua resiliência e ela não sabe mais voltar para o estado inicial. Então você pode ter uma hérnia de disco, você pode nunca mais
recuperar o tecido ósseo, por exemplo. Então, que no mínimo essas pessoas são abnegadas, se é em nome da ciência, é o que eu quero acreditar, se tem interesse, porque inclusive eu li, o salário desses caras é muito maior, eu sou que sou funcionário da NASA, o salário é o mesmo. Então eu preferia ser funcionário da NASA e ficar aqui no chão. Então assim, eu vou estudar para você ir, agora eu vou ficar aqui controlando pelo computador. Eu vou te ajudar por aqui. É boa, gente, então, só acho que são a abnegados. estrutura do projeto como um todo é que a gente tem que olhar e questionar. Para que serve o projeto como um todo? Mas as pessoas são cientistas, trabalhadores, a gente tem que investir tanto aí como no oceano, como na medicina. Então, se a gente pegasse e usasse a verba para essas coisas distribuída de maneira uniforme, né? O que se investe numa coisa e na outra, a humanidade cresceria mais do que esse mau uso do dinheiro para pesquisa, que é muito pouco. Pediu mais um bloco para a gente voltar com a nossa última parte, e, se possível, a gente conversar um pouco sobre o que se pensa daqui para frente, o que é que nós vamos... qual é o nosso próximo passo, não é isso? O futuro está bem na nossa frente. A gente volta já. CBN Debate. Decisão. Geraldo Freire. Pernambuco segue a liderança da CBN Recife. Professor Guilherme, quais são os nossos próximos passos? Nós vamos para Júpiter? Bom, como eu sou professor, né, a gente pensa que sempre o próximo passo é a educação. O que a gente está vendo no mundo aí é resultado de uma educação anterior que houve, né? É a geração anterior que está colocando em prática agora o que aprenderam. Então a gente tem que investir em educação, preparar essas pessoas, tirar esse negacionismo científico, né? Fazer com que as pessoas acreditem. E aqui em Pernambuco a gente tem uma coisa que a gente está trabalhando para isso, né? O professor Antônio Miranda está fazendo a pesquisa lá em educação, na Universidade Rural. No IFPE nós estamos fazendo uma Olimpíada. É o único estado do Brasil que faz uma Olimpíada de astronomia. Sim. Para educar as crianças a aprenderem, ganham medalhas, divulga. Quer dizer, a parte científica tem que chegar às pessoas comuns, para que essas pessoas comuns decidam o futuro e não fique em cima de uma pessoa só decidindo tudo, né? O Trump não pode decidir por todo mundo, não, entendeu? Pergunte ao Trump como é que é ir à Lua. Manda Trump para a Lua para ver o que... se você estivesse na Lua, o que aconteceria com você lá? Ele não sabe, entendeu? De preferência, fique por lá. Mas, assim, observe que as pessoas que tomam decisões no mundo, elas não tiveram a educação da época da Guerra Fria, entendeu? Que era destruindo o outro que você evolui. Não é assim. É compartilhando com o próximo, que ele também tem coisas para te ensinar, né? Nós aprendemos juntos e decidimos o que é melhor para a humanidade. Então, o futuro da humanidade está nessa geração aí agora. E essa geração é a primeira que tem toda a educação informatizada, né? Eu, quando eu nasci, não tinha computador, não. Nativos digitais. Eu fiz a faculdade sem computador, né? Eu sou de uma outra geração. Então, a minha visão é diferente da geração que está aí. Nós temos que passar da nossa geração para eles a informação para que eles melhorem e não aconteça broncas como guerras, etc. Os senhores que são professores e trabalham com jovens, por que se está falando tão mal dessa geração atual? Tem pesquisa quase, não sei se provada. Mas isso é normal, toda geração fala mal que da nós atual. Estamos vivendo a geração mais burra da nossa história. Não concordo com isso, porque ela está vivendo louros do passado. Ele não está sabendo fazer, ele está vivendo do que aprendeu. É um conflito natural de gerações, né? Contanto que a gente aprenda uma com a outra, né? Sim. Mas eu ainda acredito, ainda sou otimista nessa geração atual. Esses estudantes que estão nos escutando, eu acredito que eles vão fazer uma coisa melhor. Eu sou otimista. O Gonzaguinha dizia, eu acredito na rapaziada. Gonzaguinha. Exato. Eu vou falar um pouco sobre esse negócio de futuro, né? Sim. Eu acho que o futuro é de acordo com a evolução dos países e do relacionamento entre eles. Novamente, botar a palavra da tal da geopolítica, né? Porque, como se falou aqui, se no passado o Hitler dominasse o mundo, nós teríamos um mundo diferente. Hoje, se essa sanha do que eu chamo de psicopata Trump e do sionista, aquele Netanyahu, se essa sanha ganhar a guerra e a perseguição de pessoas por razões obtusas religiosas, o mundo será um.
Mas se o mundo conseguir dar autonomia, liberdade aos países, o mundo vai ser mais harmônico. Aí cada país vai ter condições de investir na sua autonomia. Sim. A autonomia de um país significa o país prosperar. Pegar o caso do Brasil. Se o Brasil conseguir prosperar e investir em educação, como o Guilherme falou, nós vamos ter um país melhor. E o espaço é o futuro da humanidade. Do jeito que na época de Cabral e Colombo a Europa queria chegar às Américas, agora a humanidade quer chegar ao espaço, à Lua, a Marte e outros planetas, porque tem riqueza, desenvolvimento e quem sabe, colonizar o mundo. Então, a perspectiva é que a humanidade, ao se harmonizar, se conseguir chegar para a Terceira Guerra Mundial, estamos lascados. Mas se a humanidade se harmonizar, o desenvolvimento vai ser positivo. E aí o investimento em educação ele vai superar todo o negacionismo, toda a visão anti-vacina, anti-educação, anti-universidade pública, porque tem agora essa moda, né, de ser contra a universidade pública. Se os países conseguirem ser autônomos na sua autodeterminação, o futuro da humanidade será positivo. Por isso que cada cidadão e cada cidadã tem que se engajar politicamente. Se não resolver politicamente, o mundo não vai para frente. Politizar a sociedade é defender a humanidade. Professor Barnabé, diante dessas dificuldades físicas que o senhor desde o começo fala aí para a gente, o senhor acredita numa possibilidade da gente ter daqui a pouco o metrô do Recife indo para a Lua, voltando, levando gente, deixando lá, trazendo? Por uma série de fatores, não. O grande desafio hoje não são as máquinas, não é a tecnologia, é como tornar esse corpo humano apto e saudável para uma viagem espacial, mesmo que seja só de turismo. Nós temos efetivamente aprendido em milhões de anos que a gravidade nos tornou o que somos, do ponto de vista evolutivo. E a falta dela nos fez evoluir com relação a tratamento, profilaxia. O que é que eu faço para promover melhor qualidade de vida? Se você me permite também dar opinião com relação aos desafios que nós temos com relação à educação, nós temos um desafio gigantesco a partir de agora, eu acho que eu também sou otimista como o doutor Guilherme, com relação ao letramento científico. Então, a gente evitaria bastante esse negacionismo científico, negacionismo com relação a... Mas a gente precisa melhorar a educação de base. Se a gente dá uma excelente educação de base e a gente consegue chegar no ensino superior, um letramento científico, não significa que eu precise ter exatamente o mesmo pensamento, mas eu consigo fazer com que eu tenha a visão dicotômica, a visão da contrariedade, porque ciência é isso, pesquisa é isso. Eu tenho dúvida, o que é que isso me responde? Então, Galileu foi lá e nos ensinou, peraí, deixa eu pesquisar isso aqui, porque alguém deve estar certo, e ele vai, no final ele estava correto, dizia que a Terra era plana, ele foi lá e disse que a Terra era redonda e girava. Então, assim, o letramento científico para o futuro é o grande desafio. Nós temos hoje facilidades de inteligência artificial, mas a gente precisa saber utilizar pesquisas, fazia-se doutorado, pegando um fichamento na biblioteca, pedia-se um artigo científico, comprava 10 artigos científicos, um se aproveitava, os outros 10 descartavam. Hoje, em casa, em 30 segundos, eu sou capaz de pegar uma referência bibliográfica importante e iniciar minhas pesquisas científicas. Então, eu acho que o futuro é promissor, a gente precisa melhorar a qualidade de ensino, trazer essas pessoas para junto da ciência, e aí, desse jeito, a gente vai conseguir ter uma sociedade mais igualitária. Depois de toda essa nossa conversa aqui, o que mais chega aqui é a gente dizendo: o homem não foi à Lua, não, isso é conversa furada, estão enganando a gente. Até que ponto... É fruto da ignorância. Ignorância pesada. Geraldo, tem um prêmio aí de $1 milhão para quem provar que o homem não foi na Lua. Essas pessoas querem ser pobres, né? Traga uma prova, escreva um artigo científico e provando que o homem não foi na Lua. Manda para a revista Science, Nature, revistas famosas, os cientistas vão olhar. Se você tiver certo, você vai ganhar $1 milhão, vai ser entrevistado, vai vir até para o programa de Geraldo Freire para ser entrevistado. Vai ficar rico vai aqui. Vai ficar né? importante no mundo inteiro, mas as pessoas não aparecem, não tem... Mostra uma prova. Agora, como o tempo está voando, doutor Miranda, e cadê Deus? Olha, o conhecimento científico e a ideia de um Deus não são contraditórios. Muitos cientistas das religiões, das igrejas católicas, evangélicas, e muçulmanas e tudo mais. Eu fiz mestrado na Universidade Católica, PUC, e os meus professores de física eram padres jesuítas. Então, a contradição não é a ciência e a fé. Né? Cada um tem o seu local no cérebro humano e não precisa estar brigando. Né? Tem cientistas ateus
e tem cientistas religiosos, e bola para frente. A humanidade trabalha com esse conjunto de coisas, né? Filosofia, ciência e religião, em harmonia, um contribuindo com o outro. Ninguém nega o outro, não. Quando Einstein disse, eu acredito no Deus que eu acredito, não no que criaram para mim. Ele, até que ponto ele está correto? O problema não é o Deus, o problema é o ser humano que cria uma religião para ter poder e falar em nome de um Deus. Certamente, se existir esse Deus, ele vai pegar esse cara, não fala no meu nome não, que eu não autorizei, como dizia o Spinoza, né? Então, o problema é o ser humano, não é a ideia de um Deus. Meus amigos, a gente depois se encontra. Muito obrigado. CBN Debate. Decisão.